Olá, meu nome é Fabiano e eu vou falar para vocês sobre generalização cartográfica 3D de nuvem de pontos, LiDAR usando Deep Learning aplicado ao ambiente interno. Então, quando a gente fala de generalização cartográfica para o contexto 2D, existem operadores e regras de generalização bem definidos. Entretanto, quando a gente vem para o contexto 3D, a gente não tem regras e operadores de generalização para dados tridimensionais aplicados a larga escala e num processo consistente. Então, com as novas demandas de mapeamento, principalmente aquelas provenientes de novos paradigmas como Smart City e Digital Twins, exigem dados tridimensionais. Esses dados tridimensionais, o contexto de base deles para a construção de um modelo digital tridimensional computacional, por exemplo, são as nuvens de pontos. As nuvens de pontos acabam sendo o principal elo entre o mundo real e o 3D virtual. E a partir disso, pelas nuvens de pontos, por elas serem extremamente complexas, tanto pela falta de semântica, falta de uma estrutura previamente definida, porque é a distribuição aleatória, e a grande quantidade de pontos que acaba tornando o processamento e armazenamento desses dados extremamente massivo, processos de generalização tridimensional são essenciais para que a gente consiga minimizar e traduzir esse processamento para um aspecto mais interessante e efetivo. Então, quando a gente fala nesse contexto de generalização, a generalização basicamente de nuvem de pontos consiste hoje num processo de simplificação, que é a diminuição da redundância das nuvens de pontos. E nesse contexto, o processo de agregação e de definição de semântica, eles ainda são incipientes. Então, nesse caso, para o contexto da nuvem de pontos, nesse trabalho a gente busca a definição de um operador de agregação cartográfico 3D e a implementação dessa variação de acordo com a estrutura de Deep Learning. Então, nesse caso, a gente aplica essa estrutura de Deep Learning, que a gente tem uma nuvem de entrada, e a partir de uma rede neural convolucional previamente treinada com dados adquiridos em repositórios institucionais e internacionais, a gente acaba fazendo um processo de treinamento e a partir desse treinamento a gente consegue agregar pontos em decorrência da rotulação. Então, nesse caso, a gente consegue resolver dois problemas da nuvem de pontos: a definição semântica e a agregação desses pontos em decorrência do tipo de objeto que ele acaba sendo mapeado. Então, quando a gente aplica esse processo, os resultados que nós adquirimos são basicamente esses, os primeiros. A gente tem um conjunto original e a partir desse conjunto original nós conseguimos agregar pontos em decorrência de um grupo rotulado a partir das características desse objeto classificado, agrupado. Então, nesse trabalho, nós agrupamos e treinamos essa rede em decorrência de dados estruturais, parede, piso, teto, janela, porta, e objetos que estão pertencentes a uma cena de um ambiente interno, cadeira, mesa e assim sucessivamente. A partir desse processo, a gente consegue fazer uma separação, porque o objetivo principal é o mapeamento de subespaços, que é o espaço formado entre os elementos estruturais de um ambiente interno. A partir disso daqui, então, desses elementos agregados estruturais, a gente consegue associar isso e agrupar isso em um agregado que forma um plano. Esse plano vertical para as paredes e horizontais para tetos e pisos. Nós aplicamos o algoritmo Randsack. A partir desse processo, desse resultado que nós temos aqui, do algoritmo Randsack, a gente tem um conjunto de pontos que pode ser ajustado e modelado conforme uma superfície tridimensional, que é o que a gente fez a partir do método dos mínimos quadrados. A gente estimou um plano, os parâmetros do plano, e a partir desses parâmetros do plano a gente acabou realizando o processo de agregação em um plano horizontal ou vertical em decorrência das suas características adquiridas no processo de agrupamento pontual a partir da estrutura de Deep Learning. Após esse processo, o que é interessante é que a gente consegue a geração de um subespaço, ou seja, temos objetos verticais, objetos horizontais, que a partir da configuração desse processo nós formamos um objeto fechado que nesse trabalho é definido como um subespaço. Qual que é a grande vantagem disso? Rapidez e minimização de custo computacional, semantização da nuvem de pontos, que ela não tem semântica, é adaptável para diferentes estruturas, dependendo do treinamento da rede, e possibilidade de identificação de subespaços.
que é um elemento essencial de um dado interno, de uma construção, de uma edificação. Ou seja, a partir de uma nuvem de pontos, a gente consegue gerar subespaços e, a partir desses subespaços, calcular rotas e definir os elementos construtivos dessa edificação propriamente dita. Então, esse trabalho ele é interessante principalmente por resultar em resultados aceitáveis, né, para diversas aplicações, e que essas aplicações, a partir de um processo de agregação de pontos, a gente consegue reduzir o custo computacional e trazer essas nuvens de pontos para um uso mais efetivo, tanto dentro do contexto do Indoor-GML, do IFC para o caso do Building Information Model, e também para o SIG 3D.